Bom dia, a paz do Senhor Jesus, amém? Sou a missionária Nilda, venho aqui nesta manhã agradecer a Deus por mais um dia, por mais uma oportunidade de estar com vida, de estar falando deste Deus, um Deus que faz, um Deus que é, um Deus que opera, um Deus que fez grandes maravilhas ali no deserto, Ele continua fazendo hoje, na minha e na tua vida, amém? Glória a Deus, quero pedir a você que compartilhe os meus vídeos, você que não é inscrito no meu canal, se inscreve, né? Que Deus, Ele tem uma palavra para o teu coração. Nesse dia eu venho aqui agradecer ao Senhor, né? Ontem foi um dia maravilhoso, foi uma noite abençoada, né? A qual eu já estava esperando há muito tempo, mas sempre que acontece algo novo em nossa vida é uma surpresa, porque o nosso Deus, Ele é um Deus de surpresa. Nosso Deus é um Deus tremendo, nosso Deus é um Deus maravilhoso. E ficou marcado ontem, dia 22, se não me engano, aleluia, qual meu filho retornou para a casa do Senhor, na casa, né, na igreja local, porque até então ele me ajudava aqui na congregação e fez um ano, nesse setembro fez um ano, nesse setembro vai fazer um ano que ele retornou para Jesus, assim, mais firme, né? Ele nunca deixou de adorar, de louvar, de orar, mas ele não tinha aquela força, né? Como os irmãos sabem, meu filho teve depressão, ficou por 10 anos, mas no ano passado eu fiz uma surpresa para ele no aniversário dele, de lá para cá, graças a Deus, ele se sentiu mais forte, mais amado. O povo da igreja veio, né? Um grupo de jovens veio e ele ficou surpreso com aquela alegria, com aquele povo, e de lá para cá, graças a Deus, ele tem mudado bastante e a fé também, né? E ontem foi maravilhoso, ontem ele foi para a igreja para o culto de ensino e já começou a obra, né? Lá ele ajudou os irmãos a colocar a caixa de som, uma caixa muito grande, foi 3 homens ali para colocar aquela caixa, e tudo isso é propósito de Deus, né? Projeto de Deus para as nossas vidas. Aqui está a Bíblia dele, que ele foi ontem, do mesmo jeito que eu sonhei, né? Eu fui primeiro, aí depois ele, quando eu olhei para trás, ele ia chegando do jeito do meu sonho, como eu sonhei. Deus não permitiu que ele fosse comigo, mas ele foi depois, né? Eu chamei, mas ele foi depois. E do jeito que eu sonhei, ele chegou com a Bíblia, que é a Biblinha dele, né? E até a Bíblia que ele tinha, a Bíblia de estudo que ele tinha, ele rasgou. Ele foi muito rebelde, né? E era aquelas pessoas que ele não saía muito, mas ele fazia muita rebeldia dentro de casa. Depois que ele afastou da igreja, né? Mas Jesus não afastou dele, porque Deus tinha feito uma promessa para minha família e a promessa está de pé e Deus sempre está renovando. Então aqui está a Bíblia dele, que ele foi para a igreja ontem e ele sempre estuda em casa, mas ontem foi um dia especial porque ele não conseguia entrar em lugares onde tem várias pessoas, né? Ele tem, assim, tipo uma fobia, ele tinha, né, síndrome do pânico. A médica disse, ele não conseguia ficar onde tinha multidão. Ali com isso ele foi afastando, porque o inimigo é assim, irmãos. O inimigo, ele entra devagarzinho, o inimigo, ele não chega dizendo que ele é o Satanás, não. Ele vem com o sapatinho de algodão, quando você vê, ele já entrou. Então por isso que devemos vigiar. A Bíblia fala para a gente orar sem cessar, e também o Senhor fala que nós temos que orar e vigiar, né? Vigiar e orar. Então, vigiar em primeiro lugar. Então, às vezes a gente orava muito, mas não vigiava, né? E o inimigo entrou e fez um grande estrago, mas o Senhor está reconstruindo os meus muros. Eu coloquei nas mãos do Senhor, aprendi a confiar no Senhor. Eu chorei muito, né? Tenho derramado muita lágrima. Até ontem eu ainda chorei lá na igreja, mas os meus choros, eu acredito, né? A Bíblia fala que as nossas lágrimas não ficam aqui, o Senhor acolhe, o Senhor envia o anjo que acolhe a minha e a tua lágrima. Então, se você tem chorado, saiba que as tuas lágrimas não caem no chão, mas o anjo vem e apanha
e leva diante de Deus, assim como tem levado as minhas lágrimas. Então ontem foi um dia muito especial, ficou marcado que o meu filho conseguiu, para a glória de Deus, entrar dentro da igreja e assistir o culto e ficar até o final, para a glória do nome do Senhor. E agradecer a Deus também que o meu pastor presidente já está de volta, né? Assumiu a igreja novamente e eles gostam muito dele. A gente passou por muito vento, mas o Senhor nunca nos deixou, né, o barco afundar. Ele nunca deixou o vento ser mais forte do que Deus na nossa vida, porque Ele não é. Deus tem o controle sobre o vento. Eu não sei qual a tempestade que você tem passado, mas Deus está no meio da tempestade. Deus está acalmando este vento. Talvez você está passando por um grande deserto, você está com o filho nas drogas, no álcool, é um filho que está afastado. Eu quero dizer para você não desistir, quero dizer que você continua orando, continua amando da mesma forma que se ele estiver dentro da igreja, porque assim, quando está dentro da igreja, a gente ama de uma forma, quando sai a gente quer amar de outra forma, e não. É o amor que você tem que oferecer tudo o que você tem. Talvez maior amor agora é a tua prova, é o que você vai provar para ele quem você realmente é, porque ser crente dentro da igreja é fácil, mas lá fora é onde você precisa mostrar o teu amor, mostrar que você não apoia os erros dele, mas que você está ali para o que der e vier, que por mais que ele está falhando, está errando, mas você o ama, você vai ajudar e ele vai conseguir, ele vai sair desse buraco, ele vai voltar a enxergar, porque o que o inimigo quer é que você o abandone, que você jogue fora, que você não ame mais, porque agora ele escolheu um caminho, é um outro caminho, e você sabe que esse caminho não leva a Deus, mas você vai continuar orando. Muitas vezes a gente acha que somos o dono da razão, mas não somos. Muitas vezes nós achamos que temos o controle de tudo, que nada ruim vai acontecer, e aí Deus envia um grande vento, Deus manda um grande vento e tira a tua estrutura, e você não sabe mais o que fazer, e você até pensa que Deus não está te vendo, que você está no caminho errado. Por que você ora tanto, por que você busca tanto, e Deus permitiu que isso acontecesse. E eu fazia várias perguntas para mim mesmo, dentro de mim, e Deus dizia sempre, porque a glória da última casa será maior do que a da primeira. E eu dizia, Senhor, porque o Senhor permitiu que tudo isso acontecesse? Ele diz, porque a glória da última casa será maior do que a da primeira. E aquilo dentro de mim eu ficava, eu me perguntava, porque eu não podia falar para ninguém, eu não podia deixar que as pessoas achassem que eu tinha dúvida ou que eu não tinha fé suficiente para vencer aquela tempestade. Então eu sempre fui forte, sempre mostrei, eu não chorava na frente de ninguém, eu sempre me mantive forte, firme ali. Aleluia, Jesus, até que Deus teve misericórdia de mim. Aleluia, e mudou o meu cativeiro, a minha história. E às vezes eu me perguntava, Deus, por que que o Senhor permitiu tudo isso? Ele falava, aleluia, que ele provava todos aqueles a quanto ele amava, e que ele ia me dar a vitória, que eu só permanecesse, que ele não perdeu o controle. Eu achava muitas vezes que eu estava no controle, que eu conseguia sozinha não, porque eu nunca estive só, mas eu sempre achava que nada de ruim ia acontecer, porque eu estava firme, porque eu estava orando, porque eu era mulher que orava muito, que jejuava muito, e eu achava que nada de ruim ia acontecer. E quando veio, eu me deparei com uma situação que eu não queria me perdoar, eu me culpava muito, eu não me perdoava, mas Deus sempre falou que tudo que aconteceu foi para a glória dele. Então ele me deu dois versículos especiais, né? No meio da prova ele me deu Ageu 2:9 e me deu Lucas 1:37. Ageu 2:9 é para o meu filho mais novo e Lucas 1:37 é para o meu filho mais velho. Aleluia, a qual todos os dias eu prego, todos os dias eu vivo milagre após milagre. Aleluia, que é a minha Bíblia. Aleluia, e aqui é a Bíblia do meu esposo, né? Que nós vimos ontem da igreja, do culto de ensino, e foi eu, a minha filha, o meu esposo, né? O meu filho e a namorada dele ontem, e foi muito bom.
estar ali no culto de ensino, né? Foi bem corrida essa semana, a gente está na arrumação ali com a igreja e às vezes você fala, eu estou fazendo tanto e eu estou passando por tudo isso, Deus está vendo. Deus só quer que você abra mão de você mesmo e viva para Deus e deixa na mão dele. E eu recebia muita crítica, principalmente deles, né? Eles me julgavam muito, me criticavam muito, porque eu só ficava dentro da igreja, só vivia na igreja. E às vezes me dizia que eu estava abandonando eles, mas na verdade eu estava orando por eles. E o inimigo ele não quer, porque você é uma luz. E a luz sempre vai incomodar as trevas, então às vezes você está orando por alguém, alguém se sente incomodado, alguém até quer te matar. O inimigo arma laços, usa até pessoas da família para te matar, porque ele sabe que você é uma luz, que aquela pessoa ainda está conseguindo andar por conta dessa luz que é você. E essa luz que é você tem o Espírito Santo que está dentro de você. E através do Espírito Santo que te conduz, e aí você consegue alumiar ele que está no escuro. E logo ele toma raiva de você, logo ele quer te ver longe, quer te matar, quer sumir. Para que você não brilhe, para que a luz não enxergue ele. Mas essa luz que é você, a qual Deus te deu uma missão sobre a face da terra. Você nunca pode esquecer que quem é maior na tua vida é Deus. Não é porque ele quer se esconder, ele quer estar como Elias na caverna. É porque realmente é aquilo que ele quer, não. Tem pessoas que estão dessa forma como Elias, entrando na caverna. E às vezes você quer deixar ele na caverna, mas não é o que ele quer, ele está pedindo socorro, ele não sabe como fazer, ele é uma pessoa dura, uma pessoa rebelde, uma pessoa que não quer reconhecer que precisa de ajuda, então ele quer entrar na caverna, ele diz que quer morrer, ele diz que quer sumir, mas na verdade não é nada disso que ele quer. Na verdade ele está pedindo socorro, está dizendo, me enxergue, me veja. Não fale nada, só apenas me enxergue. E ele por muitas vezes não podia falar nada, só o abraçava. E por muitas vezes o inimigo vinha furioso na vida dele, usava ele furioso, ele vinha para cima de mim. E eu só o abraçava e dizia, mamãe te ama, eu estou aqui. Ainda que vamos apanhar junto, mas estamos aqui. Às vezes eu usava a minha autoridade de mãe, não funcionava. Às vezes eu usava a autoridade de serva de Deus. E às vezes eu fazia como um cordeiro mudo. Só abria os braços. Eu imitava Jesus. Eu abria os braços e falava, eu estou aqui. Não vou falar nada, mas eu estou aqui. Aleluia. E então a tempestade acalmava. Porque tudo que o inimigo quer é causar pânico, escândalo, barulho. E quando ele vem com toda a fúria, que ele vê que você está ali como Jesus. Não tão grande, mas o mais pequeno possível, porque grande é o Senhor. Mas Jesus diz, seja apenas meus imitadores. E eu tentava e tento todos os dias imitar, pelo menos imitar Jesus. E ali o inimigo vem com tudo para te matar, te sucumbir. Aí quando ele vê, você está de braços abertos, pronto para abraçar, então ele perde as forças. Então ele cai por terra, ele bate em retirada. Oh meu Deus. Ele bate em retirada. Porque quando ele vem, ele vê que você não está só. Por trás de você tem um anjo. Quando ele vem para te matar, para te
sufocar. Ele vê que por trás de você tem anjos. Anjos pelejando pela tua vida e pela tua causa, assim como o Senhor fez comigo. Por muitas e muitas vezes eu fui dormir chorando. Muitas vezes, por muitos anos. Que eu não tinha paz, eu não tinha alegria. Mesmo estando na igreja, mesmo fazendo a obra de Deus, mesmo ganhando almas. Mas quando eu chegava na minha casa era uma batalha. Eu já imaginava vir embora para casa. Já cheguei dias que eu disse assim, eu quero morar dentro da igreja, porque dentro da igreja não tem problema. Aleluia. Tinha vezes que eu não queria voltar para casa porque eu sabia. Mas o Senhor sempre estava colocando no versículo no meu coração, Ageu 2:9. Porque a glória da última casa será maior do que a da primeira. Eu só imaginava como, quando será, porque eu não vejo. Aleluia, mas o Senhor dizia, eu vejo. Às vezes nós só conseguimos enxergar em volta. Mas Jesus é aquele que vê o profundo e o escondido. Às vezes você só consegue ver problemas, mas Deus já está vendo a solução. É como uma conta, uma matemática. Você olha para a conta, você só vê como você vai fazer para resolver aquilo. Mas quando Deus te dá a matemática, te dá problema, Ele já está dando também o resultado. E o resultado vai te surpreender, como me surpreendeu, por mais que eu já sabia que esse dia ia chegar, esta hora ia chegar. Mas sempre Deus nos surpreende. Eu sempre imaginei que o meu filho ia chegar, que eu ia estar na igreja e o meu filho de repente ia chegar. Aleluia. E ele chegou. O culto que ele mais ama é o culto de ensino. E foi lá que ele retornou. E quero deixar com vocês no livro de Marcos, capítulo 2, versículo 9, que vai dizer assim: qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, então, estão perdoados seus pecados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecado, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo, nunca tal vimos. Então, irmão, nada é impossível para Deus. Eu não sei qual o impossível que você está vivendo. Para você é, mas para Deus não. Eu passei com meu filho 10 anos. 10 anos não é 10 dias. Eu fui contando e cada vez mais eu ficava ansiosa porque eu contava e não chegava ao resultado. Chegou uma hora que eu parei de contar, eu deixei na mão de Deus. Esqueci. Então Deus fez. E aqui o Senhor fala no livro de Marcos que Deus ele cura um paralítico. Aquele paralítico chega levado por 4 em uma cama. Aleluia! Quando ele chegou naquela casa, estava toda fechada. A multidão era muito grande, não tinha por onde aquele paralítico entrar. Então aqueles homens abriram o telhado. Colocaram o paralítico lá dentro, por cima. Subiram numa escada. Colocaram o paralítico no meio da casa onde Jesus estava, em uma multidão. Quando Jesus cura aquele homem, os fariseus começam a questionar, a criticar, porque tem
Tem muitos que não te ajudam, que não se levantam, mas quando você receber o milagre, vão ser os primeiros que vão questionar. Então, quando os fariseus começam a questionar quem é este que perdoa pecado, porque Jesus disse, Jesus conhecendo o coração daqueles homens, Jesus disse, aleluia, qual é mais fácil, dizer ao paralítico que estão perdoados seus pecados ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Então Jesus fez uma pergunta, Jesus sempre estava respondendo com outra pergunta. Então Jesus responde, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecado, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Porque quando Jesus perdoou aquele homem, eles questionaram. Então Jesus vai e faz uma pergunta para eles, qual que é mais fácil? Dizer ao paralítico, levanta e anda, ou perdoados estão os seus pecados? Aleluia. Jesus responde com outra pergunta e eles não sabem o que falar nem o que responder. Mas Jesus sabe tudo. Jesus falou isso porque ele conhecia o coração daqueles homens. O coração daqueles homens era mau. Então a Bíblia fala que em seguida aquele homem tomou o seu leito e saiu da presença de todos, de sorte que todos os admiravam e glorificavam a Deus, dizendo, nunca tal vimos. Por quê? Jesus perdoou aquele homem e aquele homem levantou. Então o que aquele homem precisava era ser perdoado para que aquela enfermidade fosse embora, aquele mal. Às vezes você está orando há tanto tempo, mas não pediu perdão, não se arrependeu. A enfermidade ainda está aí, o problema está aí, você não está vendo a solução, não sabe mais o que fazer, já tentou de tudo, já bateu em várias portas. Medite um pouco na palavra de Deus. Pergunte para Deus, por que você está passando por isso? Para quê? Em qual área? Para que a glória de Deus se manifeste. A palavra que Jesus levou para aquele homem foi de perdão. Aquele homem estava paralítico por muito tempo. Mas ele apareceu 4 homens corajosos. Aqueles homens poderiam ter ido ao encontro de Jesus, pedido alguma coisa para Jesus, mas não. Eles abriram mão deles mesmos para pedir para alguém, para levar alguém. Então é claro que Deus jamais ia deixar aquele homem sair de mãos vazias, porque Jesus, aonde ele chega, ele opera milagre. Jesus jamais despede ninguém de mãos vazias. Aonde você estiver, Deus está, e se você clamar, ele vai te ouvir. Aleluia. Aí quando Jesus está naquela ministração, naquela casa, muita multidão estava rodeada de Jesus. Mas Jesus conhecia o coração de cada um ali, porque Jesus conhece tudo. E quando aquele homem chega pelo telhado, eu creio que, aleluia, a fé daquele povo começou a aumentar mais. Tinha muitos críticos, tinha em todos os lugares, vai ter. Mas também teve pessoas que foram renovadas ali. Quando aqueles amigos colocam aquele homem por cima do telhado, descobre o telhado e coloca aquele homem por cima. Eles estavam dizendo, agora está em tuas mãos, Senhor, nós fizemos o possível. Sabe o que é uma pessoa pegar um paralítico, levar ele até o encontro de Jesus? Quando ele chega lá, as portas estão fechadas, a multidão não vê mais nem porta de tanta gente, não tem por onde passar. E eles colocam uma escada e sobem no telhado e colocam aquele homem no meio da sala onde Jesus está, irmãos. Isso é fé. Você precisa alimentar a tua fé, você precisa movimentar a tua fé para que o milagre venha acontecer. E aqueles homens tiveram fé suficiente
E jamais Deus ia deixar aquele homem envergonhado e aqueles homens, aqueles amigos. São poucos que te levam a Deus, mas quando isso acontece, é claro que Deus responde. E aqueles homens colocam aquele homem por cima do telhado e diz assim, olha, eu creio que ele diz assim, ainda que nós não conseguimos falar com o mestre, mas só dele curar o nosso amigo. Aqueles homens abriram mão, talvez eles tinham até algum pedido para fazer para Jesus Cristo, porque Jesus era famoso, onde Jesus estava, todo mundo queria estar, eles queriam estar ali. Mas eles abriram mão deles mesmos para pedir por alguém. Quando isso acontece, o céu se abre. Aleluia, é emocionante, é lindo. Quando você tem um cuidado por uma vida, quando você abre mão de si mesmo, e aqueles homens abriram mão para entregar aquela vida para Jesus. Então eles abrem o telhado, colocam aquele homem lá dentro. Então Jesus olha para aquele homem e fala, homem, levanta-te desta cama, levanta desse leito, os teus pecados estão perdoados. Mas afinal Jesus estava ali, não era para curar. Dizia eles, esse não é aquele que cura, por que agora ele está perdoando pecado? Quem é ele? Por acaso ele é Deus? Porque só Deus tem poder para perdoar pecado. E agora aqueles homens começam, os fariseus começam a questionar, injuriar e dizer, olha, ele está blasfemando. Mas Jesus vai e faz uma pergunta para eles, qual que é mais fácil? Dizer ao paralítico, levanta e anda, isso qualquer pessoa poderia fazer em nome de Jesus. Mas para perdoar pecado é